Boa noite, Sandra. Boa noite, Cristina, tudo bem? Tudo bem, boa noite, pessoal. Boa noite a vocês que estão aí entrando, né? Hoje a gente está iniciando mais cedo, né? A partir de agora, nós vamos iniciar às quartas-feiras, às 19h30, tá bom? Vai mais cedo agora, hein? E a gente tá, assim, muito esperançoso que hoje a gente consiga alcançar no YouTube as 1.000 inscrições. Então, assim, nós já estamos passando de 900. A gente está contando que você aí, que está nos assistindo, nos ouvindo, né? Vai dando link, se inscreva no canal, né? Vai compartilhando no seu grupo aí, pede pro pessoal se inscrever. Porque, assim, a tecnologia funciona agora, é tudo assim, né? Quando a gente consegue atingir 1.000, a gente consegue ter alguns benefícios, né, de transmissão, tudo para ajudar, tá bom? Então, se você puder, vai clicando aí, pede pro seu grupo, compartilha, né, do seu grupo, vai mandando, pede para as pessoas se inscreverem. Pede pro seu amigo entrar, se inscrever. Vai compartilhando aí, tá bom, pessoal? Então, ajuda a gente aí, tá? Então, Deus abençoe vocês, né? Que tenhamos uma noite abençoada, né, Sandra? Bem abençoada. Que a palavra de Deus venha falar. Vocês também, né? Sejam abençoados pela palavra. E que ela venha falar com você, assim como ela já está falando com a gente, né, Sandra? Verdade. Porque a gente já está preparando ela há alguns dias, então a gente quer que ela venha a falar com você também. Bom, vamos ver aí os nossos comentários, quem é que está ao vivo, né? Vamos ver por aí, vamos ver quem está ao vivo aí, no Mulheres de Fé. Fábio Farias, boa noite, Fábio. Eu já coloquei lá também, ó. Boa noite, pessoal. Já vamos iniciar, já iniciamos, né? Então, vai colocando seu comentário, vai dando link, vai dando boa noite pra gente ir aí interagindo com vocês. Daqui a pouco nós já vamos iniciar falando um pouquinho da palavra, né? Se você aqui, Fábio, a Cristiane. Oi, Cristiane, Rocinho, Deus abençoe vocês, né? É a Estefânia. Outro dia eu tava olhando, a Estefânia, né, Estefânia? Boa noite. Porque às vezes a gente vê só o sobrenome, né? E às vezes a gente não consegue. Aí hoje eu tava abrindo lá, falei, deixa eu abrir pra eu ver, né? Os rostinhos aí de vocês, pra gente poder estar divulgando melhor. Então, a Estefânia, Deus abençoe vocês. Boa noite. Boa noite, Estefânia. Né? Pessoal, então vão aí compartilhando. Hoje foi um pouquinho mais cedo, olha lá, isso mesmo. Porque às vezes, né, o Instagram vem, ele vem com outro nome e às vezes é difícil pra gente identificar. Mas aí, durante o dia eu fui entrando, fui vendo as fotinhas, né? Aí fica mais fácil para identificar vocês, tá bom? Vão tendo paciência que devagar a gente chega lá, tá? Então, vamos entrando aí, ó, a família Sabino mesmo, olha, eu não vi ninguém ainda, a minha família também, né? A família Laberdade, família Sabino. Ou perder o horário, ou perder horário, estão aí, mas eu tô esperando boa noite, né, Sandra? Nós estamos esperando boa noite. A gente sabe que às vezes muda o horário, né? Fica um pouquinho, às vezes difícil você chegar do trabalho, mas quem não der para acompanhar hoje, né? Acompanha outro dia, vai vendo, mas não esquece não, tá? De inscrever no canal, dando like, compartilhando, né? Porque o nosso intuito é que essa palavra, ela venha alcançar as pessoas, venha alcançar as vidas, venham alcançar os corações das pessoas, né? É uma palavra que hoje a gente está vivendo, né? Sim. A necessidade de ouvir essa palavra. Sim, sim. Porque não é um ou dois só, mas muito, porque o mundo hoje está tão conturbado, né, Cristina? Tão assim bagunçado, que a gente fica na situação de que a gente vai falar agora. Então, todo mundo está precisando ouvir essa palavra. Inclusive a gente, né? Com certeza. Tem que preparar para... Porque a palavra, ela vem primeiro pra gente, né, Sandra? Pra gente primeiro. Quando a gente tá orando, pedindo a graça de Deus, né? Porque, assim, todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, seja irmãos que professam a mesma fé, ou você
que serve a Deus em qualquer igreja que seja, denominação, né? E não é isso que a gente está aqui para... Queria deixar bem claro isso, né? Tem várias pessoas que nos assistem, são de várias outras denominações. O importante é você ter Deus na sua vida e Jesus Cristo como Senhor da tua vida, né? Mas a gente, quando a gente faz as coisas para Deus, a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, a Bíblia fala para a gente confiar nele, a gente crer nele. Mas nós não estamos imunes a não passar por dificuldades, né, Sandra? Exatamente, a gente passa. Sim, porque a gente está vivendo... até mais, né? Porque a cobrança é tão grande, né? E porque a gente está vivendo no mundo, né? Verdade. Jesus Cristo, quando ele estava aqui, ele sempre deixava pra gente assim, vocês estão aqui, vocês estão vivendo aqui. Então aqui vocês vão ter problemas, dificuldades, mas... vocês vão vencer. Com a graça de Deus, com a bênção de Deus na nossa vida, nós vamos vencer. Então, assim, não sei o que você está passando. De repente, essa semana está uma semana difícil, né? Você vem passando, às vezes, por um problema difícil, uma tribulação. Você acha que não vai conseguir coisas vencer. que saem fora do seu controle, né? E hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre desânimo. Como a gente faz para vencer esse desânimo? Vamos ver se tem mais alguém chegando por aqui, pessoal. Tô achando que tá meio devagar hoje aí, ó, né? Vão divulgando aí no grupo, né? Os comentários hoje estão bem devagarzinho aqui, Estamos aqui esperando o pessoal entrar. Esqueceu do horário? Será que o pessoal esqueceu? Se você puder dar um toquinho aí, ó, é 19h30, não é 20 horas, né? O programa, ele vai ter um horário. Então, deixa eu já explicar também por que o programa, ele vai mudar. Porque a gente está num estúdio, tem várias pessoas que às vezes vão fazer novos horários, então fica mais fácil essa grade aqui para o estúdio, começar o programa às 19h30, né? E aí a gente faz até às 20h30, porque já tem às vezes outras pessoas pretendendo entrar em outros horários, então ficava muito corrido o horário das 20 horas e terminar às 21 horas, tá? Então, por isso que a gente tá começando. Então, nós estamos dando um tempinho aqui, para o pessoal entrar. Aqui, ó, Rogério. Ô, Rogério, boa noite, Deus abençoe você, a Eliana, a Jusileia. Oi, Ju, Deus abençoe todos vocês aí. É isso mesmo, pessoal. Vão entrando, vão compartilhando, vão se inscrevendo no canal, né? Você que está entrando agora, a gente falou que a gente queria ver se alcançava 1.000 pessoas inscritas, né, Sandra, no nosso canal, né? Já tem 900. Tem 900 e poucos lá. Poucos, mas é muito, né? E falta ainda pra gente alcançar esse 1.000. Então, se você puder nos ajudar, Quer né, dizer, Sandra? não falta muito se você... colaborar, pra alguém, né? Entra lá, se inscreva, Isso. né? Aí se você entrar aí no seu grupo de Instagram, de Facebook, compartilhar com seus amigos, pedir para se inscrever, para nos ajudar, né? Como a gente estava falando no começo, hoje em dia a tecnologia, ela depende de tudo isso, né? Então, tudo hoje é voltada para a quantidade, assim, então, de like, de se inscrever. Então, inscreva no canal aí do YouTube, né? Estúdio 019, se você puder acessar, inscrever. Entra também no Instagram, Mulheres de Fé 1, lá vai nos acompanhando também, que a gente sempre vai ter novidades aí pra vocês, tá bom? E a gente tá sentindo falta aqui das famílias ainda, né? O pessoal ainda não entrou, né? Então vão colocando, aí, gente. vão colocando aí algumas coisas. Cris, fiquei contente de ver ontem o seu trabalho, viu? Deus continue abençoando você aí. E Deus abençoe todos vocês aí, pessoal. Vão então compartilhando aí com o pessoal, né? Com a turma aí, dos seus grupos, né? E nós vamos então, né, Sandra? Começar aqui com o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre como vencer o desânimo. Primeiro, antes da gente falar como vencer, nós vamos falar um pouquinho, né, Sandra? O que é o desânimo, né? Como é que ele pode ser vencido? E como ele pode ser vencido e o que ele o que ele causa. E nós vamos falar também de um personagem da Bíblia, um homem muito usado por Deus, né? Mas que num determinado momento da vida dele,
ele também teve um problema de desânimo, ele também passou por essa crise. Vamos falar crise, porque assim, crise não é uma coisa permanente. Crise é algo que vem e passa, né? Então, nós vamos usar esse termo, que este homem de Deus, esse profeta de Deus, abençoado por Deus, em determinado momento da vida dele, ele passou por essa crise de desânimo, né? Alguns falam que ele ficou até deprimido, prostrado, sentiu medo, né? Então, assim, mas hoje nós vamos falar um pouquinho que homens de Deus também passam por desânimo, mas o que nós temos que fazer, né, Sandra, para vencer esse desânimo? Então, assim, às vezes você hoje vai ouvir essa palavra, você pode se identificar com o que nós vamos falar. Talvez você possa falar assim, puxa vida, isso está acontecendo comigo. Então, o que eu tenho que fazer para vencer, né, para passar, para eu poder, assim, que essa crise seja passageira na minha vida? Quais os passos que eu tenho que tomar? Então, é isso que hoje nós vamos estar comentando um pouquinho sobre isso. A Juliana também entrou aqui. Oi, Juliana, Deus abençoe você, toda a família. O que nós passamos hoje, né, não é de agora. Os profetas, né, sim, os homens muito usados nas mãos de Deus, eles também não foram eles foram com tudo. Não, eles também tiveram momento de desânimo, de tristeza, momento de vontade de desistir, né? Sim. Porque os grandes homens, Cristina, todos esses grandes homens, pintores, escritores, eles também passaram por isso antes de serem conhecidos. Eles também passaram por tudo isso. Sim. Então, não foi assim, eu vou escrever um livro e o livro foi uma maravilha. Né? Eu vou pintar um quadro, nossa, foi uma maravilha. Então, houve também, né? Houve aquela desconfiança de que não ia dar certo, né? Houve aquilo de que ele não ia vender nada. Né? Então, tem tudo isso. Tudo isso abate, né? Abate, porque se um escritor, ele começa a escrever um livro, ele vai começar assim, mas será que vai vender? Aí toma aquela... Eu vou escrever, mas será que vai sair? Interessar Quantas alguém? Pessoas, às vezes, escrevem e deixam aquilo guardado, sem publicar, durante anos e anos. Quantos pintores pintam uma tela na incerteza que aquilo vai dar certo? Quantas invenções, antes de chegar até nós, ficaram lá engavetadas, paradas. Porque com a incerteza, às vezes, aquilo ia dar certo ou não. Porque muitas vezes nós somos, como a Sandra disse, nós somos bombardeados diariamente. Nós somos bombardeados, às vezes, por nós mesmos, pela nossa mente. Nós somos bombardeados, às vezes, pelas pessoas que nos cercam. Muitas vezes a gente quer arriscar a fazer alguma coisa e, às vezes, nós somos bombardeados assim. Será que vai dar certo? E às vezes, né? Cristina, a gente mesmo, sim. Né? Você fala assim, eu vou fazer tal coisa, de repente você fala, eu acho que não vai, né? Você mesmo se critica. A gente não tem a credibilidade em nós mesmos, isso. A confiança que aquilo que a gente vai fazer, porque assim, tudo que nós vamos fazer, nada é fácil. Eu sempre falo uma coisa, a gente acorda e já tem que tomar decisão. Primeira coisa, eu abri meus olhos, eu tenho que decidir. Se eu não abrir os olhos, é porque eu não estou mais aqui, né? Mas se eu abrir ele, eu tenho que tomar uma decisão. Rajada, né? Eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou levantar ou eu não vou? Eu vou ficar aqui, se eu vou levantar, eu tenho que tomar minha decisão. Então, começa assim, às vezes eu tenho que trabalhar, eu tenho que enfrentar, que roupa que eu vou pôr. Então, são decisões que às vezes parecem pequenas, mas são decisões que nós temos que tomar. A partir do momento que a gente se acorda, eu tô viva, eu tenho que tomar aquela decisão na minha vida. Então, são decisões que eu tenho que tomar. Algumas decisões mais sérias, né, Sandra? Sérias, porque, tem homens que são grandes, tem outros que são pequenos, mas mesmo assim, passa pela mesma dificuldade. Né? Às vezes, a proporção da decisão de um é maior que a outra, mas todos nós, todos os dias temos que fazer decisões, temos que escolher, temos que decidir, né? Decidir o que vamos fazer. E todos os dias nós temos que decidir, porque assim, como eu disse para você, nós levantamos, nós acordamos, abrimos nossos olhos, porque do momento que eu não abri mais meu olho, porque eu não estou mais aqui, né? Porque eu já parti
ou eu tô com algum problema de saúde, mas o momento que eu abro os meus olhos, eu tenho que decidir, eu vou levantar da minha cama, eu vou lutar, eu vou pôr para frente o que eu tenho que fazer, os meus planos, o meu trabalho, seja o que for, eu tenho que ir para cima, porque se eu ficar parado, as coisas não vão ficar. Porque a vida é assim, né? Às vezes a gente quer parar diante de alguma coisa, mas a vida não para. Não para. Às vezes nós paramos, mas as coisas seguem em né? frente. E muitas vezes nós somos impulsionados a ir, mesmo que a gente não queira, mas nós somos impulsionados a ir. Porque você pode ver, o relógio, ele só para se ele não tem uma pilha, não é? Se ele quebrou. Do contrário, ele vai rodando. Você fica ali olhando, ó, ele vai indo, mas ele tem que cumprir, ele vai fazendo. O horário vai passando, as horas vão passando. E se a gente ficar só ali observando, a gente não faz nada. E cada dia a gente enfrenta uma coisa diferente, né? Uma dificuldade. Só que se a gente parar quando encontra a primeira dificuldade, a gente não segue em frente. É. A gente para e fica remoendo, né? Sim. Ai, mas por que isso, né? Decisões fazem parte da nossa vida. É. Todos os dias, em todos os momentos. E hoje, então, você que está entrando agora, tem bastante gente aqui. Aqui, ó, a família já começou a entrar. Diego Barbosa, Irani Sabino, Delza, Paula, Sheila, Fernanda, Rosângela Galvão. Isso mesmo, pessoal. Hoje nós entramos mais cedo, né? A gente comentou com vocês que o programa ia começar a partir das 19h30 hoje, né? Toda quarta-feira agora vai ser às 19h30, tá bom? Então, como a gente já falou no começo, vou repetir e nós vamos seguir daqui, tá bom? Você que pode se inscrever aí no nosso canal. Nós estamos assim já com 900 e poucas pessoas inscritas aí no canal do YouTube. Então, por favor, se inscreva, compartilha, peça para as pessoas nos ajudar, né? A gente quer ver se alcança o máximo de pessoas hoje. Olha lá, começou o pessoal, olha lá, Sueli Sabino, Rosângela, Simone. Boa noite mesmo, pessoal. Tem sobrinhos, tem irmãos, né? Cunhados, né, Sandra? Sim. Então, o pessoal tá aí. Eliana Pansani. Ô, Eliana, Deus abençoe você. Saudades de vocês. Pessoal, então, vão se inscrevendo. Olá, vão dando like. Rafael Mendes. Oi, Rafa, Simone. E aí, pessoal, é isso mesmo. Então, assim, Oi, tudo bem aí, gente? Vão se inscrevendo, né, no canal. Por favor, compartilha. Pra gente ver se a gente consegue alcançar o máximo de pessoas. E a gente vai começar, então. Nós vamos começar hoje, como a gente já começou a comentar aqui, né, Sandra? Já estamos no andamento da palavra de hoje. Como vencer o desânimo. E nós vamos falar um pouquinho sobre o profeta Elias hoje. E a enquete de hoje, olha bem, vai ter uma enquete e vai valer 50 salgadinhos da Vina, né? Vocês vão ver aí a propaganda dela aí. Vai valer hoje 50 salgadinhos da Vina salgados, né? Semana passada já foi sorteado 50. Quem ganhou? Semana passada foi bom o salgadinho? Delicioso, você, né? que ganhou aí, acho que foi Diego Barbosa que ganhou semana passada. Depois manda pra gente aí falando se tava bom o salgado, pra gente poder divulgar aqui também. E hoje nós vamos fazer também uma enquete relacionada ao assunto de hoje que nós vamos estar falando. Então hoje, a pergunta aqui. Boa noite, Guinho. Deus abençoe você. Guinho Sabino. Quanto tempo? 10 anos, hein? Quanto tempo que eu não te vejo? Continua queimadinho. Né? Continua mesmo? Continua mesmo. Vai ajudando a gente aí. Bom, então, hoje, né, Sandra, nós vamos estar falando sobre como vencer o desânimo e nós vamos falar de um profeta de Deus, né? E esse profeta de Deus é o profeta Elias. E nós vamos falar um pouquinho que Elias também viveu uma crise de desânimo durante a vida dele. Foi um período que Elias enfrentou, né? Não foi um período muito fácil. Aí você fala assim, mas Elias vinha vindo com algum problema? Não, foi... Por isso que eu falo, às vezes a gente passa por dificuldades
E às vezes a gente tá até bem, mas vem algum problema e aquele problema ele acaba dando naquele momento, né? Deixando a gente prostrado diante daquela dificuldade e nos fazendo às vezes a recuar, né, Sandra? Porque você vê, Elias era uma pessoa, um profeta muito usado por Deus, né? E Cristina, gostaria de saber, tão usado por Deus que ele era, e por que ele teve esses momentos de desânimo, de tristeza, né? Assim, teve que fugir. Conta aí, por quê? Então, nós vamos estar falando um pouquinho de Elias agora, tá? E daqui a pouco nós vamos soltar a nossa enquete. Fica aí preparado que vai ser relacionado com o profeta Elias, tá bom? Daqui a pouco a gente já começa a soltar. Então, olha, Elias foi um grande profeta de Deus, né, Sandra? A gente já falou, um dos grandes profetas que Israel teve, um homem muito usado por Deus. Teve, como a gente pode se falar, uma carreira brilhante, usado por Deus, né? Deus realizou muitos milagres e maravilhas através da vida de Elias. Mas Elias também, ele não passou imune na vida dele, sem ter um momento que ele se sentiu sozinho, desanimado, abatido. Ele achava que ele estava só diante de alguma dificuldade. Ele chegou a pedir para que Deus tirasse a vida dele, né? Sim. Porque, olha, eu vou falar um pouquinho para você. O que é o desânimo? O desânimo, ele é aquele estado de prostração, de indisposição, falta de vigor ou até mesmo um desapreço pela vida. É uma condição de abatimento, tédio, amargura, ou até uma preguiça pela qual normalmente todas as pessoas passam em algum momento. Às vezes a falta de vontade de fazer alguma coisa que alguém em algum momento passa. Então veja bem, prestou atenção no que é o desânimo? O desânimo, então, é isso, um abatimento, prostração, indisposição, falta de vigor, ou desapreço pela vida. Então, Sandra, o profeta Elias, nós vamos estar falando um pouquinho agora sobre ele, né? O que aconteceu na vida de Elias, que deixou ele tão abatido assim, né? Tão desanimado. E depois nós vamos estar falando como a gente tem que fazer, então, para vencer esse desânimo. A Bíblia fala, lá em 1 Reis, no capítulo 18, a Bíblia conta que Elias teve uma guerra espiritual, né? Com os profetas de Baal. E a Bíblia fala que foram 450 profetas de Baal derrotados pelo profeta, né? Claro, quando a gente fala derrotados pelo profeta, nós estamos falando que foi derrotado pelo poder de Deus, porque Elias era um homem de Deus, né? Elias entrava numa batalha e ele vencia porque Deus estava com ele. Então, Elias, com o poder de Deus, ele derrotou 450 profetas de Baal. Isso. Tá? E quando Elias terminou toda essa batalha com os 450 profetas de Baal, a Bíblia fala que o rei Acabe era casado com uma mulher que era a rainha lá, Jezabel. E essa mulher era uma mulher perturbada. Pensa numa mulher terrível, malvada, que não temia Deus. Inclusive, Jezabel, ela adorava esses profetas de Baal. E naquela época, a Bíblia conta, quando essa batalha foi travada com os profetas de Baal, Jezabel não estava ali naquela cidade. Jezabel estava numa outra cidade, né? Porque eles eram reis e ela estava numa outra cidade. Quando Elias enfrentou os profetas de Baal, que se você ler o capítulo de 1 Reis 18, você vai ver que realmente foi uma batalha, porque assim, eles estavam já influenciando o povo de Deus. Então assim, eles queriam que o povo de Israel adorassem Baal, né? E Elias estava preservando, né, a fé em Deus. Então chegou um determinado ponto que Elias fez uma proposta para ele. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos invocar o nosso Deus. O Deus que responder com fogo, esse Deus é que vai mostrar que ele é Deus aqui em Israel, né?
Porque o povo estava assim, meio para lá e meio para cá. Uma perna lá, uma perna cá, né, Sandra? O povo não sabia se adorava Deus, se adorava Baal. Porque o povo estava influenciado. Por quê? Jezabel adorava Baal. Acabe não sabia nem quem ele adorava, porque Acabe não era um rei temente a Deus, tá? Acabe não era um, como se diz, pau mandado. Acabe era o que Jezabel falava, ele fazia. Então, no capítulo 18, você vai ver que Elias, então, ele orou a Deus, então vamos fazer. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus que é o Deus de Israel. Vocês vão ver o Deus que é de Israel. E a Bíblia fala que os servos de Baal começaram lá a invocar Baal, e ficaram lá a manhã inteira, e prepararam o holocausto, prepararam isso e nada, e Baal não respondia. E aí Elias falou assim, bom, então já deu, agora nós vamos lá invocar. O Deus que responder com fogo, era esse que era o Deus, né? E Deus, como ele é Deus, tá? Nosso Deus, que é o Deus de Elias, é o meu Deus, e eu tenho certeza que é o seu Deus, é o Deus que você crê, é o Deus que opera milagres, é o Deus que opera maravilhas, é o Deus da Bíblia, né? É o Deus que nós confiamos, que nós cremos. Então, quando Elias invocou Deus, a Bíblia fala que Elias preparou todo o altar, Elias regou o altar, tudo com água, né? Para dificultar, porque falou assim, nossa, né? O povo vai achar que eu posso estar fazendo alguma coisa, né? E Deus respondeu com fogo. E aqueles profetas foram consumidos, Deus respondeu, e o povo viu que havia Deus em Israel. Que Deus, o Deus de Elias, era o Deus de Israel. Então, essa foi uma batalha que Elias guerreou em nome de Deus e ganhou. Quando Jezabel ficou sabendo que os profetas de Baal tinham morrido, né? Foram 450 profetas de Baal que tinham morrido. Jezabel ficou muito brava, mas muito brava. E ela mandou uma mensagem para Elias. Se você ler o capítulo 19, Jezabel falou assim para Elias, olha, do mesmo jeito que você matou os profetas de Baal, eu também vou matar você. Ela disse, juro pelo meu Deus, né? Que amanhã a essa hora eu farei com você tudo o que você fez com o profeta. O 19, né? Ele fala assim, o 1 Reis 19:1 vai falar assim, o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou uma mensagem a Elias com o seguinte recado. Que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Ao versículo 3. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Bérseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Então, o que Elias fez? Após vencer 450 profetas de Baal, após Deus derramar fogo no altar, consumir o altar, né? Veio uma palavra de Jezabel. Elias ficou com medo daquela palavra, né? Porque já estava cansado, né, Sandra? A batalha acabou deixando ele cansado. Elias não estava, às vezes a pessoa fala assim, a pessoa estava afastado de Deus. Não, gente. Nada. Elias não estava afastado de Deus. Elias, ele estava bem com Deus, só que aquele momento veio aquele desespero, né? Bateu aquela angústia nele, né? Aquele medo, achou que ele estava sozinho, né? Exatamente. Não é isso? Ele achou que ele estava sozinho, bateu o medo, e o que ele fez? Ele fugiu. A Bíblia fala que ele fugiu, foi com o ajudante dele, deixou o ajudante numa cidade e foi para o deserto. A Bíblia fala, né, Sandra, que Elias andou um dia, né, inteiro. Ele estava se sentindo totalmente sozinho. Frustrado. Né? Tudo aquilo que a gente falou aqui de cima, ó. O que é o desânimo? Desânimo é o estado de prostração, indisposição, dor na alma, falta de vigor, olha lá, desapreço pela vida. Você vai ver que tem uma hora que ele fala assim para Deus, Deus, senhor, por que o senhor não me tira a minha vida? Né? Por que o senhor não me leva? Gente, cada um tem a hora, mas não é como a gente quer. Você vê, a maravilha dele passar tudo que ele passou, ele foi arrebatado, né? Então,
Coisa né? linda. Deus, hein? Elias não provou a morte, né? Elias foi retirado, né? Poucas pessoas foram retiradas assim, né? Elias, Moisés, né? Então, Elias provou o arrebatamento, né? Ele foi arrebatado, ele não viu a morte. Mas Elias, naquele momento, o desespero, né, Sandra? Ele não deixou de ter as fraquezas, Sim. né? Como um ser humano, porque todo ser humano tem. Sim, nós não temos ia as ser nossas fraquezas. né? E Elias também, naquele momento, apesar de ele ter enfrentado 450 profetas de Baal, Deus ter usado ele, manifestado o poder dele, ele se viu assim, naquele momento que ele recebeu aquela palavra, ele pegou aquela palavra, né? Aquela palavra veio e causou desânimo na vida dele. Causou medo. Ele se sentiu sozinho, solitário, achou que ele estava só. E a Bíblia fala assim, ó, que ele foi para o deserto, andando um dia inteiro. Ali parou, sentou-se na sombra de uma árvore, teve vontade de morrer. Teve vontade de morrer. Ah lá, perdeu o apreço pela vida. Teve vontade de morrer. A Bíblia fala assim, que ele orou assim, ó, já chega, Senhor. Acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, assim como foram meus antepassados. Deus, eu não presto pra nada. Por que eu sirvo? Assim somos nós, né? A gente vive às vezes falando, né? Qualquer coisinha você fala assim, ai, por que eu não morro, né? Por que Deus não me leva? Ai, qualquer coisinha você fala, ai, Deus podia me levar, viu? Mas não é assim. Porque às vezes a gente lê a palavra, nossa, mas Elias, Elias acho que tá... Mas o que eu sou diferente de Elias? Porque eu também passo por problemas e às vezes eu também falo, coisas, né? Às vezes vem um resultado de uma doença, resultado de um exame, a gente fala assim, ai Deus, por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu não morro de uma vez, né? Porque eu estou sozinha, porque ninguém me ama, porque ninguém liga para mim, porque o Senhor... Não, gente, não é assim, mas às vezes algumas coisas que a gente tem que passar. E Elias, ele fugiu. Ele achou que ele estava sozinho, mas ele não estava sozinho, né, Sandra? Deus vai mostrar para ele, se você continuar lendo o capítulo 19, Deus vai mostrar para ele que ele não estava sozinho, que Deus estava com ele, todos os momentos, assim como Deus está com você, Deus está comigo. Às vezes a gente pensa, e às vezes a gente está passando por um problema, e às vezes a gente se sente desanimado, aquele problema parece que ele é maior naquele momento na nossa vida, né? Às vezes você já enfrentou tanta coisa, mas às vezes vem aquela dificuldade, vem aquele problema, e parece que aquele problema é maior de tudo aquilo que você já viveu com Deus. A mesma coisa que ele fez com Elias, ele faz com a gente. Porque enquanto Elias estava lá, ele estava cuidando de Elias. Ele estava mandando alimentação, ele estava alimentando, ele estava matando a sede dele, ele estava cuidando dele. Sim. E ele deixou Elias ali até que ele tivesse preparado para que Deus chamasse ele para ele continuar fazendo a obra que Deus tinha colocado na mão dele. E assim somos nós, viu, Cristina? Sim. Porque acontece a mesma coisa. A gente fica lá, deitada num quarto, sentada, achando que não é nada, mas Deus está cuidando. Ele só está olhando para você e esperando a hora certa dele falar, Cristina, levanta daí. Levanta e vai cuidar daquilo que eu coloquei na tua mão. Né? Então, daí você olha assim... Ah, mas eu vou ver, você sente que ele está falando com você. O mais importante é isso. Você sente quando ele está falando. Aí você cria aquele ânimo, né? E vai para frente cumprir aquilo que Deus já tinha mandado você fazer. Às vezes, a gente pensa, às vezes vem uma circunstância, às vezes vem algumas coisas, umas dificuldades na vida da gente, e a gente pensa que a gente está sozinho, né? A gente pensa, eu vou parar, eu não vou fazer mais nada, né? Assim como Elias, né? Como Elias. Senta na mochila e começa a reclamar. Senta na mochila e acha que acha que está sozinho, acha que todo mundo abandonou, que ninguém está se preocupando, mas não é essa a verdade. Né? Não é essa, porque às vezes o momento da vida da gente, né, nos leva a pensar dessa maneira, mas a gente tem que entender que Deus, ele está cuidando da gente em cada detalhe. Então, deixa eu aproveitar, eu vou falar a enquete para vocês, nós já vamos continuar. A enquete de hoje é assim, quem responder primeiro vai levar os 50 salgados da Vina, tá? A enquete é assim, como nós estamos falando de Elias,
Então, vai que a gente chega já nesse assunto, a gente quer saber assim, quantos dias Elias caminhou até chegar no monte, depois que Deus alimentou Elias, quantos dias ele caminhou até chegar no monte, aonde Deus falou com ele, mas quantos dias ele caminhou após ter comido pão, né? E ser alimentado por um anjo. Quantos dias ele caminhou após ele ter comido pão, bebido água e ter sido alimentado por um anjo, tá? Então, quantos dias ele caminhou? Tá? A Bíblia fala que ele levantou, que ele comeu, bebeu, né? E a comida deu força para ele chegar até o Monte Sinai, o Monte Horebe, né? Tem algumas traduções que falam, o Monte Sinai, o Monte Horebe, que lá ele ficou, no Monte Sagrado, ali Deus falou com ele, tal, Deus renovou ele, mas essa comida que Deus mandou para ele, nós vamos ver quantos dias ele caminhou após ter comido pão, bebido água, Deus ter alimentado ele no deserto, quantos dias ele caminhou? Quem responder primeiro vai ganhar aqui o brinde de hoje. Então, Sandra, nós estamos falando aí de Elias, e a palavra de Deus fala que Deus, quando ele ficou lá caído, fracassado lá, ele se deitou debaixo da árvore, né, caiu no sono, porque é assim, né, gente? Quando a gente tá muito assim, triste, desanimado, às vezes a gente só quer ficar prostrado, deitado, né? Não é assim? Sim, bem isso mesmo, não é? Deitar no quarto escuro. E ficar quieto, né? Por mais calor que desse, que se enrolar. Às vezes a gente fica assim, porque eu quero morrer, não é assim? É a primeira coisa. Telefone toca, você não quer atender. Campainha toca, você não quer atender. Pessoal, vou fazer a pergunta, quantos dias Elias caminhou no deserto, tá? Quantos dias? Após ele ter comido, quantos dias ele caminhou no deserto, tá? Para chegar no Monte Sinai. Tá? A resposta está em 1 Reis 19. Procura aí. Elias foi alimentado. Deixa eu explicar para vocês. Elias, ele no deserto não tinha como ter alimento. Deus mandou o anjo lá. Deus mandou o anjo levar pão, água para ele. Deus mandou, tá? Então, o anjo levou pão, o anjo levou água. A Bíblia fala assim, que o anjo falou para ele assim, o anjo tocou nele e disse assim, Elias, levanta daí, Elias, porque às vezes é assim também, não é, Sandra? A gente tá lá, assim, alguém chega assim, vamos levantar. Levanta, que isso? Vai ficar aí até quando? Até quando você vai ficar? Sei lá. Olha lá, começaram a responder lá, o pessoal começou a responder, isso mesmo, pessoal. Aí. Então, assim, o anjo falou para ele, Elias, levanta, come, vamos, levanta, Elias. Come. Tem muitas ações para você. Tem muita coisa para você. Primeiro, Deus mandou o alimento. Por quê? Ele chegou no deserto, cansado, dormiu, né? Sem forças. Porque o pão, a água, o alimento, ele revigora o nosso físico, né, Sandra? O nosso físico. E nós precisamos do nosso físico. Nossa. Né? A gente precisa se manter a nossa corpo, alma e espírito íntegros para a gente poder se comunicar com Deus. A gente vai ver um pouquinho disso ainda no decorrer aqui, nós já vamos estar falando sobre isso. Mas Deus precisou primeiro cuidar do corpo dele, né? Deus precisou que ele tivesse assim, alimentado para ele poder se restabelecer fisicamente, para depois Deus estar falando com ele. Então Deus mandou pão e água. Elias, ei o anjo, Elias, acorda, come, pão e água. A Bíblia fala que Elias olhou em volta e viu perto da cabeça um pão assado nas pedras de uma jarra de água. E comeu, bebeu e dormiu de novo. E às vezes a gente é assim também, não é? Às vezes, as pessoas que estão perto da gente têm que falar várias vezes. Às vezes até Deus tem que falar várias vezes. Porque às vezes você come, você bebe, e aí você olha assim e fala, vou deitar de novo, né? Aí dorme. É bem isso mesmo, né? A palavra, gente, a palavra é verdadeira mesmo, né? Verdadeira. Se você analisar, é bem isso. Deus falou, eu não vou deixar Elias morrer, eu vou cuidar dele, vou cuidar do corpo dele. Então, Elias,
O anjo Elias. E hoje, quantos Elias, né? Quantos Elias a gente tem aqui, né? Sim. Todos os profetas de Deus que hoje pregam a palavra de Deus, Sim. né? Vem o desânimo, Sim. Vem tudo. Só que aí você olha e pensa, acorda, Sim. Levanta, Elias. Ainda não acabou o seu tempo, ainda não acabou o teu ministério. Levanta, vai, leva em frente aquilo que você ganhou de Deus um dia. Aquilo que ainda está em você. Verdade. Vai, assume o teu lugar, né? E foi assim mesmo. E a palavra de Deus fala assim, que ele comeu, bebeu, dormiu de novo. E o anjo de Deus voltou e tocou pela segunda vez nele. Ô, Elias, ó, de novo, Elias, acorda, Elias, né? Acorda, ó, come, bebe, né? Porque você não vai aguentar a viagem, Elias. Se você não comer, se você não beber, se você não se alimentar. Porque muitas vezes a gente não quer alimentar, não tem vontade. Às vezes a frustração, a decepção, né, Sandra? É tanta, não é? Irmãos, a gente fala isso porque todo mundo passa, ninguém está imune de não passar. Ele aqui, ó, tá? Aqui ele diz assim, ó, ele diz assim para Deus, ó, Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Então, como se diz, ele foi o único que sobrou de todos eles. Ele achava que ele era, né? Ele achava que ele era o Porque único. como ele estava num estado de vítima, então aí ele achava, né? Que não havia mais ninguém. Mas depois Deus, quando ele melhorou, quando ele comeu, quando ele se alimentou, Deus falou assim, Elias, agora chega, agora você não vai ficar aqui não, aqui não é lugar para você, você vai lá para a caverna, você vai lá, que eu tenho serviço para você. Deus disse para ele, volta para o caminho de onde você veio, sim, né? Sim, olha lá, ó, aí a Bíblia fala no versículo 8, Elias se levantou, comeu, bebeu, a comida que deu força bastante para ele caminhar, vocês já responderam aí? Quanto tempo Elias caminhou depois que ele comeu e bebeu? Espera aí que depois a gente vai ler. E até chegar no Monte Sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite e de repente o Senhor lhe perguntou, Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Ô Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, né? Aí ele respondeu, Senhor, eu sempre servi o Senhor, mas o povo, né? Eu fiquei sozinho, isso que a Sandra falou. E a gente faz isso também, né, Sandra? Poxa, Deus, eu tenho te adorado, eu tenho te servido, e agora o Senhor deixou isso acontecer comigo, né? Levanta, Elias. E a gente faz isso, gente. Porque a gente é ser humano. A gente acha que a gente tá sozinho, a gente acha que a gente tá abandonado, né? Mas assim, ó, você vai ver que Deus nunca vai te deixar sozinho. Nunca. Você vê que Deus, Elias foi pro deserto, Deus foi atrás, Deus mandou o anjo, Deus mandou pão, Deus mandou água, mandou o anjo levar lá para ele, vai lá e cuida do meu servo. E assim Deus faz comigo, Deus faz com você, né, Sandra? E Deus faz com você também. Às vezes tá pensando assim, ó, eu tô passando por um problema, eu tô desanimado, eu acho que eu tô sozinho. Não, você não está sozinho, Deus está cuidando de você. Deus não deixa a gente sozinho. A gente que pensa às vezes a tribulação vem, a dificuldade, o desânimo, a prostração, a decepção, às vezes vem e a gente pensa que a gente está sozinho, mas nós não estamos sozinhos. Deus está com a gente. E a Bíblia fala, lá no finalzinho do versículo, ó, Deus fala assim para Elias, ó, no versículo 17, as pessoas que não foram mortas por Jazael, serão mortos por Jeú, e todos os que escaparam de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram sua imagem. Elias, você não está sozinho. Olha quanta gente que ficou lá, Elias. Você está achando que você está sozinho? Tanta gente que ele ainda tinha que tratar, Tinha, né? e ele achava que ele estava sozinho. Olha bem, Deus mostrou para ele, Elias, você não está sozinho. O que a gente está querendo dizer hoje é que é assim, né, Sandra? Que nós não estamos livres de passar por situações, por crises de desânimos. Hoje eu vi uma ilustração de uma pessoa subindo a escada. E muitas vezes é assim. Muitas vezes a gente sobe os degraus, às vezes vem algum desânimo na nossa vida, a gente volta para trás.
a gente desce. Daqui a pouco a gente sobe de novo. Daqui a pouco, às vezes, você vem. Porque a vida da gente é assim. A vida da gente, às vezes, é feita de altos e baixos. Às vezes, tem dias que a gente está mais animado, tem dias que a gente está desanimado. Olha, Josué foi um grande servo de Deus. E Deus teve que falar com Josué várias vezes. Josué, Deus fala, Josué, tem bom ânimo, Josué. Ser forte, Josué. Ser corajoso, Josué. Né? Às vezes a gente fala assim, mas por que a gente tem que ouvir, às vezes, tanta palavra de Deus? Porque tanta gente prega, né? Porque as pessoas pregam, que sejam igrejas evangélicas, sejam igreja católica, porque a gente ouve tanta pregação, a palavra de Deus sempre tá sendo falada, porque a gente tem que ouvir. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra. Né? Ouvir a palavra de Deus. Porque isso tem que ser aguçado na gente. Né? Isso tem que ser uma coisa que a gente ouve, porque hoje às vezes eu tô assim meio para baixo, daqui a pouco eu ouço a palavra vem e fala, puxa vida, olha, Deus tá falando isso, aí eu subo o degrau de novo, né? Às vezes daqui a pouco eu desço o degrau, Deus manda uma palavra para mim, Deus manda a palavra, alguém prega uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, e eu subo de novo os degraus, não é? É assim a vida. Eu não posso desanimar, eu não posso só voltar para trás, eu tenho que continuar, eu tenho que caminhar, porque Deus está com a gente. Então Deus sempre mandava, Josué, eu estou com você, Josué. Ser forte, corajoso, não é assim, Sandra? Deus sempre dava uma palavra para Josué, né? E quando você acorda, né, você fala assim, hoje não é o meu dia. Para com isso, é o seu dia. Porque Deus está ali com você. Sim. Não importa o que acontece, sim, o erro que você cometeu de manhã, que não deu certo alguma coisa por isso, né? Não se preocupa, não. O Senhor está ali, ó. É porque, às vezes, a gente sempre arruma um motivo para reclamar. Para se destruir, né? Sim. Para se destruir. Você sabe que eu tenho uns probleminhas, né? Tenho joanete, então, assim, não é todo tipo de calçado que dá certo. Então, às vezes, eu fico olhando umas coisas tão bonitas, falo, nossa, né? Aí um dia eu fui numa loja, fui ver um calçado assim, eu falei pra moça, nossa, pena que, olha, não tenho condição de usar, né? Porque, olha, o meu pé, né? Essas duas calos, essas joanetes no pé, não é tudo que você põe. Aí a moça virou pra mim e falou assim, olha, agradece a Deus que você tem pé, viu? Porque tem gente que nem pé tem. E eu fiquei pensando, falei, mas não é verdade? É verdade, né? Porque quantas pessoas às vezes não têm? Tiveram problemas e precisaram, às vezes, amputar e não tem. Então, às vezes, nós achamos motivos para a gente reclamar, para a gente ficar desanimado, mas se a gente for olhar lá para trás, a gente só tem que agradecer. Então, vamos fazer uma reflexão hoje, né? Se você está aí prostrado, desanimado, né, Sandra? Vamos ver o que a gente tem que fazer, então, né? Para a gente vencer esse desânimo. Entenda uma coisa, né, Cristina? Porque nós somos culpados dos nossos próprios erros. Sim, porque nós provocamos, a gente tem um Deus, a gente tem um conselheiro, a gente pode falar com ele e a gente não faz. Aí o que acontece? Sai errado. Então, quer dizer, nós somos causadores dos nossos problemas, que nem Elias, né? Sim. Elias não precisava ter se escondido. Sim. Sim. Só que no momento ele estava tão assim com ele mesmo que ele nem lembrou. Verdade. Né? Verdade. Ele sabia que Deus estava com ele, mas na hora ele se perdeu. E assim, né, Sandra? Deus, ele está sempre pronto, mas as atitudes nós temos que tomar. Exatamente. Deus não toma por nós. Seja a atitude certa ou não. Porque aí tem as consequências. Antes, né? de você reclamar para Deus, cadê o Senhor? Hoje vai acontecer isso comigo. Não, primeiro você pensa, né? E pensa bem o que você vai falar para Deus. Sim. Né? Sim. Primeiro você vê o que você fez, no que você errou, por que você está desanimada, por que você está desesperada, por que você está com medo. Por quê? Tem um porquê, não tem? Sim. Tem um porquê. E aí a gente tem que combater esse porquê. Isso, Então, assim, como eu faço, então, para vencer esse desânimo? A palavra de Deus, o desânimo, ele pode ser vencido mediante a fé e a decisão firme do coração de mudar a atitude diante das circunstâncias da vida, não é, Sandra? É isso aí. E Jesus, ele fala bem claro para nós lá em João 16:33.
A parte B do versículo, Jesus ele deixa bem claro, né, Sandra? Ele fala assim, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, né? Bom ânimo. Tem bom ânimo, Jesus fala. Tem bom ânimo, gente. Tem bom ânimo que vocês vão vencer. No mundo vocês vão ter aflições. Ele fala, porque eu venci. Ele deixa registrado isso pra gente. Então, assim, o desânimo ele vai ser vencido. Mas como? Vencido através da nossa fé e da decisão firme da gente de mudar de atitude diante das circunstâncias da vida. Porque muitas pessoas, o Elias, ele podia ter ficado lá. Eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui dias e dias, meses e anos aqui, fugindo dela. Mas não era o plano que Deus tinha para ele. Deus tinha um plano na vida dele. Deus queria que aí ele fosse bênção. Deus queria usar ele, né? Então Deus foi lá e resgatou ele. Elias, sai daí. Sai daí. O Jezabel não vai te matar. O que ela falou não vai te matar. Aquela palavra que você recebeu não vai te matar. Porque eu sou maior na tua vida. Talvez você recebeu uma palavra, Deus tem falado isso agora comigo. Mas talvez você recebeu uma palavra, que talvez a palavra veio, a pessoa que soltou, talvez veio com a intenção de te matar, assim como Jezabel. Mas Deus está revertendo essa palavra em bênção na tua vida. Talvez você recebeu um diagnóstico de morte e talvez você esteja triste, mas Deus tem poder para reverter toda essa situação. Depende da tua fé, tá? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a certeza daquilo que a gente espera. Então, nós temos que crer que Deus é poderoso. Então, a palavra de Deus, ela fala, Jesus disse isso, tem bom ânimo, né, Sandra? Tem bom ânimo. Tem bom ânimo que vocês vão vencer, né? Se nós tivermos bom ânimo, Jesus fala, nós vamos vencer. Nós vamos vencer o desânimo. Nós vamos vencer as tribulações. Também, a vitória de Cristo sobre tudo deve nos encher de ânimo e disposição para seguirmos os seus passos. Sandra, dá para ler para nós lá 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9? A palavra de Deus, ela fala assim, que nós vamos passar, às vezes nós vamos estar batidos, nós vamos estar, né? Mas nós nunca vamos estar prostrados, gente. Às vezes vem coisas, vão nos abater, vão tentar nos desanimar, mas Deus vai nos dar graça. 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Oh, glória a Deus. Né? Somos perseguidos, mas não abandonados, porque Deus está conosco. Ele sempre está conosco. Olha como a palavra dele é maravilhosa, né? Ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas não ficamos desesperados, né? Por quê? Porque o Senhor está sempre conosco. Então, vamos ver agora, né, Sandra, alguns passos, né, que a gente tem que fazer para a gente poder vencer, então, abandonar esse desânimo, não é verdade? Nós temos que reconhecer, né, o nosso estado de desânimo, né? Sim. Em que estado você está do seu desânimo? O primeiro é tentar o quê? Mudar a atitude em relação ao problema. Sim. Como a gente faz isso, Cristina? Então, embora não possamos mudar as condições em que trabalhamos ou vivemos, podemos mudar a nossa atitude de pensar. Então, assim, eu tô com um problema, aí eu vou ficar lá chorando, choramingando. Não, eu vou mudar a minha atitude. Eu vou parar de achar que eu sou um coitado e eu vou enfrentar aquilo. Com a graça de Deus, com a bênção de Deus, eu vou enfrentar aquilo. Eu vou para cima. Né? Eu vou lutar e Deus vai me dar graça. Eu vou pra cima. Eu vou Se pra não cima. der certo, eu começo de novo. Sim, não deu certo dessa vez? Da próxima vai dar. Se não der da próxima, vai dar da outra. Mas eu não posso ficar parado, sem fazer nada e ficar reclamando. Então, assim,
Também eu tenho que procurar ajuda com pessoas que vivem comigo, pessoas que me amam, a minha família, né? As pessoas mais próximas de mim, não é verdade, Sandra? Também eu tenho que confiar plenamente no Senhor Jesus. Eu tenho que depender exclusivamente de Deus, né? Mude de atitude. Se encararmos o problema de outra forma, é possível diminuirmos o desânimo. Se a gente começar a olhar, o problema é muito grande. Tá, então, mas eu vou vencer devagarzinho, um pouquinho cada dia. Talvez eu não consiga resolver ele tudo hoje, mas talvez eu consiga dar um passo hoje, um passo amanhã, mas eu vou melhorando. Às vezes eu dou um passo hoje, eu dou 2 passos, talvez daqui a pouco talvez eu volte um pouquinho, mas eu continuo. No outro dia eu dou mais 1, dou mais 2, nem que eu volte, mas eu vou prosseguindo. Vou prosseguindo. O que eu não posso é ficar parado, né, Sandra? Eu ficar parado, achando que não vai dar certo, e aí eu não vou tentar. Como a gente disse, quantas pessoas, quantos ilustres inventores talvez inventaram alguma coisa, mas o medo talvez fizeram eles engavetar os seus desejos, os seus sonhos. Mas chegou um determinado momento que eles tiveram coragem de tirar aquilo para fora e falar, vou arriscar. Hoje você vê tanto escritor aí de nome, né? Mas você acha que eles simplesmente foram lá, escreveram um livro e colocaram lá para vender? Não. O pintor, você acha que ele foi lá, pôs um quadro ali, pintou um quadro e colocou lá? Imagina. Ficou famoso? Não. Né? Não. Ele passou pelas mesmas dificuldades que a gente pela tanto emocional, né? A emoção de às vezes não conseguir fazer aquilo que quer. Sim. Mas a gente tenta. Sim, verdade. Né? Nossa, pessoal, agora que eu vi aqui já é quase 8h30. Nossa, olha como passou o tempo. Então, assim, primeiro a gente tem que reconhecer, né, o nosso estado. O estado, eu tô desanimado? Tô. Então, ganhe consciência de que o desânimo pode tornar-se uma óbito. Também, tenha cuidado com isso, porque às vezes a pessoa costuma ficar desanimada. Sempre tá desanimada. Gosta, né? Se apaixona. É bom. Se apaixona. Eu ouvi uma pregação que ele falou assim, as pessoas, às vezes elas se apaixonam, elas gostam daquilo que tá vivendo. Né? Tá bom assim, eu me sentindo, né? Eu tô sentindo que eu sou um coitado, tô sentindo que eu sempre sou vítima, né? Fulano tá olhando pra mim, mas todo dia fulano olha pra mim. Todo dia fulano cochicha, mas todo dia você reclama disso, é porque você gosta. Então, né? Tá vendo, você gente? Gosta disso. Tá vendo? Toma cuidado. Toma cuidado pra... Então, às vezes, a pessoa cria o mau hábito do desânimo. Para mudar esse status negativo, você precisa, antes de mais nada, reconhecer sua condição. A sensação de apatia, preguiça ou tédio constante pode agravar e se tornar infrutífero espiritualmente e nos seus afazeres diários. Tem pessoas que acabam se deixando dominar pela preguiça, pelo desânimo, e não faz mais nada. Não cuida do corpo, não cuida dos seus afazeres, às vezes não trabalha mais, não cuida da alma, não cuida de nada, né? Então, às vezes a pessoa chega num nível emocional, pode sentir esgotamento, ansiedade, tristeza, procrastinação, que quer dizer assim, deixa de resolver os problemas. Tem gente que é sempre assim, não resolve, amanhã eu resolvo. Amanhã, depois eu resolvo. Ela nunca quer resolver. Vai sempre procrastinando lá, né? Ela nunca quer, mas quando ela chega tentar que ela vai conseguir, então ela esquece, né? Então, assim, toma cuidado com isso, tá? Outra coisa. Então, primeiro, assim, reconhecer o seu estado de desânimo. Segundo, avaliar quais são as causas do seu desânimo. O que está acontecendo que deixou você abatido, tá? Às vezes é um trabalho excessivo, tá? Às vezes é o esfriamento espiritual, às vezes você trabalhou muito, às vezes é mal alimentação. A Bíblia fala que nós temos que cuidar do nosso corpo, né? Porque o corpo é o templo do Espírito Santo, tá? Então, assim, a falta de descanso, tá? Isso tudo pode causar o desânimo na tua vida também, tá bom? Outra coisa, identificar as causas. Identifica as causas que está causando o desânimo e ataque-as com as armas que Deus te deu. A Bíblia provê resposta para cada uma das possíveis causas do desânimo. Por exemplo, para o problema de falta de motivação, né, Sandra? Falta de motivação, nós não vamos ler, pessoal, porque assim, nós já estamos com o horário bem esgotado. Então, nós vamos só mencionar os versículos. Tudo como se fosse para Deus, né?
Falta motivação, mas faça tudo como se fosse para Deus, né, Sandra? Se você quiser ler lá em Colossenses 3, do versículo 23 e 24. Ah, mas eu tô com um problema financeiro. Eu tô desanimado porque meus problemas financeiros são muito. Seja sábio, né? Administrar o seu dinheiro e confie na provisão de Deus. Lá em Filipenses 4,19, né? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Às vezes a falta de descanso, né? Não se esqueça de descansar, porque o descanso foi deixado por Deus. A Bíblia fala lá em Gênesis que Deus criou o mundo, mas Deus pegou um dia, né? E foi descansar. Então, o descanso, nós precisamos do descanso também, tá? A falta de fé, né? A falta de fé. E a Bíblia fala lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A preguiça, às vezes a pessoa... É brava, a preguiça é brava. A preguiça, se você não der um show nela, você não faz nada. E a Bíblia fala para nós ir ver a formiga, né? Vai, preguiçoso, ver a formiga, porque a formiga, ela trabalha no verão, ela guarda o alimento dela, porque no inverno tá muito frio, aí ela fica lá, mas ela tem o que comer. Então a Bíblia fala, vai lá, ó, tá com preguiça? Vai ver a formiguinha trabalhar. E a preguiça é assim, se você não dá um show nela, ela vai te dominando, né? A preguiça te empobrece, né? Sim. Ela acaba com você. Eu não vou fazer, hoje eu não vou fazer, e aí vai deixando, né? Ano. Pois é. A insegurança também causa desânimo. Insegurança. Então, a gente tem que confiar em Deus, né? Trazer firme a segurança no coração. Na 1:7 fala que Deus é a nossa fortaleza. Nós temos que saber que Deus é uma rocha eterna, é uma fortaleza no dia da angústia. Então, confia no Senhor, né? A pouca produtividade, nós temos que produzir, né? A produtividade, ela deixa, né, Sandra? A inatividade. Então, deixa. A Bíblia fala lá em Eclesiastes que, assim, tudo que tiver a mão fazer, faça. Faça hoje que você tem saúde, que você tem disposição, porque depois que nós partirmos, lá não tem trabalho, né? Lá em Eclesiastes 9:10. É porque Efésios, né, 5:16 diz assim, que nós precisamos aproveitar o tempo de forma diligente. Ah lá, aproveita o tempo também, porque o tempo passou hoje, amanhã ele não volta mais. O dia de hoje já foi. Tudo que você for fazer, faça, né? Isso. Divide o seu tempo, o seu Sim. dia. Né? Sim. Não queira fazer tudo uma coisa só num dia. E também não deixar de fazer, Exato, né? não Porque deixar também de fazer. passa o tempo e você acaba não fazendo. E a falta de oração. Então, desenvolva um momento com Deus, uma comunhão diária. Lá em 1 Tessalonicenses fala, orai sem cessar, busque a Deus, clame a Deus, né? Então, assim, outra coisa, nós temos que reconhecer a nossa identidade. Nós temos que saber que nós somos filhos de Deus, né? Todo cristão tem que saber que a força dele não vem de si mesmo, mas que a nossa força vem de Deus. Nós temos que saber que nós somos filhos de Deus, amados de Deus, queridos de Deus, e que o Espírito de Deus habita no nosso coração, tá? Lá em 1 João 3:1, dá para ler, Sandra? Fala que nós somos amados por Deus, que Deus te deu vida hoje e você deve, né, valorizar isso. Fala que você foi salvo por Cristo para viver em novidade de vida. 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Ah lá. Então, ó, deixa o passado para trás. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Lá em 2 Coríntios 5:17, né? Eis que tudo novo se fez, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, né? Enquanto você viver, Deus tem um propósito para sua vida. Aproveite o tempo, tá? Aproveite o tempo. Faça enquanto você tem vida. Outra coisa, gente, o nosso corpo é formado de corpo, alma e espírito, mente, corpo e coração. Nós temos que cuidar dele, tá? Cuidar da nossa mente, ter uma mente saudável. É preciso colocar a mente em atividade. A gente tem que ter bons pensamentos, né? Porque a mente vazia é a oficina do inimigo, a oficina do diabo, tá? Encha as suas ideias com a palavra de Deus, tá bom? Estude mais, né? Gaste o seu tempo estudando, aprendendo coisas novas. Raciocine, né? Não seja Maria vai com as outras, como diz aí, né? Tire suas próprias conclusões.
Não seja só influenciado pelas coisas que as pessoas façam. Preste atenção, preste a Deus um culto racional. Lá em Romanos 12:1, a palavra de Deus fala, né, que rogo-vos, Paulo fala assim para nós, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentam qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, renove sua mente. A Bíblia ensina que devemos renovar o nosso entendimento e não tomar a forma dos padrões do mundo. Torne sua mente renovada pela palavra de Deus. E também nós temos que cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo, né? Então, assim, o corpo, às vezes a preguiça demais faz mal, nós temos que cuidar dele, uma boa alimentação, um exercício, o excesso de trabalho. Então, nós temos que aprender, né? Sejamos ativos, né? Temos que nos esforçar mais, caminhar mais vezes. Sim, né? sim. Desenvolva emoções equilibradas, tá? O cristão precisa ter as suas emoções tratadas por Deus. A falta de equilíbrio emocional também pode gerar desânimo e tristeza. As perturbações emotivas começam a gerar sentimentos de apatia, medo, inveja, ressentimentos e sofrimento. Todas essas emoções negativas causam danos à saúde emocional e precisam ser removidas da nossa vida. Reconheça que Deus é a fonte do ânimo, né, Sandra? E do nosso contentamento. Deus é a nossa fonte. Deus, ele nos dá fonte. Nós devemos estar animados. Quando nós ouvimos a palavra e obedecemos, né? Ah, então. Aí ela é a nossa fonte. Sim. Não se isole também, gente. Procure companhia de pessoas, é importante, pessoas que amam vocês, né? A Bíblia fala assim que aquele amigo chegado, né? Às vezes uma pessoa perto, né? Que na angústia nasce um irmão, né? Deixe de ser apático, ansioso. Deus cuida de você, Deus está cuidando de você. Lá em Filipenses 4:4, também a palavra de Deus fala assim, alegrai-vos no Senhor, né? Outra vez eu digo, alegrai-vos, né? Então, pratique perdão, saiba gerir a sua ira. Lá em Efésios 4:26 fala assim que às vezes a gente fica irado, né? Mas a Bíblia fala assim, irai-vos e não pequeis. Porque a gente fica mesmo, a gente é ser humano, a gente fica meio bravo, acontece alguma coisa, não é verdade? Mas a gente não pode deixar que aquilo domine a nossa vida, que aquilo nos deixa desanimados, né? Tire a nossa paz, não é verdade? Encontre o seu propósito como pessoa e dedique-se isso para a glória de Deus. Também, né, Cristina, fala assim, pratique o perdão. Sim. Entre todas as coisas que a gente falou, a nossa saúde física, mental, a nossa saúde espiritual está no perdão. Verdade. O perdão, ele sara, né? Como a falta de perdão adoece, o perdão cura também, né? E, aqui, né, Sandra? Deixar de falta de ânimo, né? E coloque o coração aos cuidados de Deus. Viva em Cristo uma vida de paz, de satisfação, de confiança, serenidade, esperança, amor. Olha lá. Então, pessoal, o que a gente queria hoje é deixar assim para você como, né, falar que o desânimo, às vezes ele vem, mas como que a gente tem que fazer para vencer? Quase sempre ele vem, né? Vem. Às vezes você tá passando, né? Como a gente fala, não é porque Elias estava desviado, Elias estava frio espiritualmente. Não, Elias não estava frio. Só que ele deixou aquela palavra abater. E às vezes nós somos assim. Às vezes a palavra vem e nós deixamos nos abater por aquela palavra, né? E aquela palavra vem, aquela situação vem e às vezes acaba, né, deixando a gente se abater. Mas assim, confia em Deus, né? Revisa aquilo que está acontecendo na sua vida, saiba que Deus está cuidando de você, assim como Deus cuidou de Elias. Deus mandou pão, Deus mandou água, Deus alimentou, Deus provou para Elias que não estava sozinho. Outra coisa, depois de Elias ter comido pão e água, Elias caminhou 40 dias e 40 noites, né, Sandra? Viu? A resposta da enquete Elias caminhou 40 dias, 40 noites no deserto, até chegar no monte. Lá Deus se manifestou para Elias, Deus falou com ele, tá? E não se esqueça que cada vez que se a gente não fizer tudo que a gente falou aqui, o diabo, ele vem
com as frechas dele. Sim. E Satanás tenta acabar com você na depressão, né? Quando você não quer fazer nada, no seu desânimo. Em tudo que você vai fazer que não se diz respeito a Deus, Satanás vem e vai te derrubar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar ele te derrubar. Você tem que logo levantar, como Deus falou para Elias. Levanta. Tem aquele hino, né? Come, bebe, dorme, que a jornada é longa. E não né? chegou ao fim. Então, quer dizer, vai porque a jornada não chegou ao fim. Não deixa ninguém chegar, atrapalhar você de chegar. Outra coisa, com Deus, né? Assim como Deus mandou água e pão para Elias, hoje a água simboliza o Espírito Santo e o pão, a palavra de Deus, que a palavra é viva e eficaz. E busque que ela venha te alimentar nesta noite. Busque o Espírito Santo. Tá? Bebe dessa água o mais que você puder beber. Então, levanta aí, fala para alguém que está do seu lado. Ô, acorda, Elias. Ô, Elias, viu, Elias? Levanta aí, Elias, que Deus tem muita coisa para você viver ainda. Ó, o ganhador desta noite foi Denis Roberto. Denis, você ganhou 50 salgadinhos. Depois nós vamos combinar para você pegar aqui o kit, para você poder pegar o kit lá da Vina Salgados. Pessoal, antes a gente depois vai ler alguns comentários, a gente queria fazer uma oração, né, Sandra? Se você está se sentindo aí desanimado, abatido, que Deus possa, nesta noite, renovar o seu ânimo, que Deus possa, nessa noite, revigorar o teu físico, a tua mente, a tua alma, tá? E que você possa, assim, se alimentar da palavra de Deus, do Espírito Santo, para você continuar a caminhada aí, ó. Não é 40 dias só, não, mas é muito mais que você possa continuar a sua caminhada. Pensa em tudo que foi falado. Sim. E se coloca, faz uma reflexão. Aonde é que eu estou errando? Aonde é que eu tenho que me levantar? Aonde é que eu preciso seguir? Tudo que foi falado aqui, procura, faz uma reflexão e fala, nossa, né? No que eu vou mudar hoje? Sim, o que eu preciso melhorar. O que eu preciso melhorar. Né? Eu tenho que levantar, eu tenho que seguir em frente, porque ainda há muito para mim fazer na minha família, né? Na minha casa, com os meus filhos, meu marido, meus vizinhos, meus irmãos. Sim. Então, tem muita palavra ainda para eu falar. Para levantar alguém, né? Sim. Então, vamos lá. Refletir em tudo que foi falado. Quer fazer uma oração? Posso fazer, Sandra? Pode fazer. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por essa palavra. Nós sabemos que quando o Senhor manda uma palavra é porque o Senhor quer agir, o Senhor já quer realizar. Então, Pai, que essa palavra venha hoje trazer ânimo para os teus filhos, todos aqueles que estão nos assistindo, aonde essa palavra vai alcançar, o coração que ela vai alcançar, que o Senhor possa entrar neste lar, nesta casa, e que essas pessoas desanimadas, Senhor, essas pessoas tristes, amarguradas, que acham que a vida não tem mais solução, que estão abatidas, Senhor, que se sentem sozinhas, que elas possam sentir o seu carinho, o seu cuidado, que elas possam sentir que são amadas pelo Senhor e que o Senhor está alimentando elas nessa noite, que o Senhor está fortalecendo o físico, o corpo delas, a mente, que elas possam continuar a caminhada, Senhor, que elas possam se restabelecer, Pai, que elas possam se reerguer, porque o Senhor tem ainda muito pela frente. Em o nome de Jesus, Pai, nós ministramos a bênção do Senhor e a graça do Senhor sobre essas vidas, que a bênção do Senhor alcance esses lares, alcance essas vidas e que elas venham ser abastecidas pelo Teu Espírito Santo nesta noite, Pai. Venha alimentar, venha dar a Tua graça, a Tua bênção, Pai, e cada lar seja alcançado pela Tua bênção. Pai, se houver alguém doente, triste, amargurado, em o nome do Senhor, nós repreendemos toda doença, Pai querido, nós declaramos a Tua bênção, declaramos saúde, declaramos bênção física, financeira, espiritual, emocional, Senhor, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor e a graça do Senhor esteja em cada lar, em cada coração. Amém. Amém. Pessoal, né? Porque o gratificante, né, Cristina, é a gente saber que a gente está aqui comentando a palavra, interagindo, e
primeiro fala com a gente, né? Sim, a palavra vem primeiro pra gente, né? Ela vem à necessidade do nosso coração. Às vezes a gente comenta assim, vou falar de tal coisa, mas às vezes no decorrer a gente muda porque Deus, né, ele quer falar com a gente. Deixa eu só falar pra vocês, ó, a resposta, ela está lá em 1 Reis 19, o versículo 8. Porque assim, muitas responderam assim, 40 dias, outros responderam, mas a resposta é 40 dias e 40 noites, tá? Porque a Bíblia fala assim, ó, Elias se levantou, comeu, bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites, até o Sinai, tá bom? Então, a resposta certa foi do Denis Roberto. Denis, você então ganhou o kit da Vina Salgados, muito obrigado. Se você também quiser ajudar a gente, né, fornecendo algum brinde aí, para a gente poder sortear aqui no nosso programa, pode também participar. Pessoal, outra coisa, ajude a gente aí no canal do YouTube, a gente quer alcançar 1000 inscritos no canal, então se você puder aí compartilhar, a gente hoje, a partir de hoje, o nosso programa começou às 19h30, então hoje nós atrasamos um pouquinho, porque nós também ficamos esperando o pessoal chegar, né? A gente já tá até um pouquinho atrasado, mas assim, a gente demorou um pouquinho para iniciar, porque a gente ficou esperando o pessoal tá entrando. Oi, né? Alguns entraram tudo bem, Li? mais tarde, né? Então, entra aí, semana que vem, 19h30. Se poder compartilhar, se inscrever aí no canal, vai divulgando pra gente conseguir alcançar aí 1000 inscritos, porque aí o YouTube começa a divulgar mais coisas, ajuda mais a gente também. Falou? Vamos ver os comentários, então? Olha lá, Lídia. Oi, Lídia Queiroz, oi Lídia, Rosângela Galvão, Denis Roberto, Eliana Berbet, Deus abençoe vocês, pessoal. Quem mais aí? Primeiro a responder, Sheila Maria, Carlos Roberto, graças a Deus. Elisângela Melo. Lá, ó, Lipião, hein? Eita. Sheila Maria, pessoas cheias do Espírito Santo, Carlos é isso Roberto. mesmo. Que Deus abençoe vocês, Turca, eu olhei lá, Turca Renan Domingos, Silva. Murilo Souza. Aqui, ô, Renan, que você- Ê, Murilo. Ô, Renan, você não conhece nada de Bíblia, viu, Renan? Dá uma olhada lá, ó. Renan, Ó, vai Renan. olhar lá, 1 Reis lá, que vai dar tudo certo. O Diego, deu certo aí o salgado, foi bom semana passada. Ai, meu Deus. Vamos ver mais. Eliene, oi Eliene, Deus abençoe. Marilene Ferreira, Deus abençoe, Marilene. Dalva. Murilo, Dalva, Paula, Elisângela Melo. E é isso aí, né? Deixa eu ver se tem mais alguém assim de diferente. A Delza, eu falei no começo. A Irani. A Irani, a Juliana. O pessoal Paula do comecinho, Souza. né? Que a gente falou. Ó, a gente agradece muito, muito, muito a sua participação. Muito, muito vocês terem nos ouvido. Que você possa divulgar aí o nosso programa, continuar compartilhando. E aonde essa palavra for, né, Sandra? Que ela seja Deus abençoe uma vocês, bênção. Deus tá? abençoe vocês. Muito Esse obrigado. Finzinho de semana. Uma semana aí abençoada Deus para esteja vocês. presente na vida de vocês. Domingo nós temos eleição. Pessoal, né? Consciência aí na hora da votação, né? Nós não estamos aqui falando, mas você tenha consciência, escolha seu candidato. Você e que que tem Deus filhos, você que tem netos. e que Deus presta venha atenção. abençoar a nossa nação, né? Que Deus venha abençoar. Feliz, né? A nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus venha abençoar você, que Deus venha abençoar o nosso país, né? O nosso estado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma noite abençoada, né, Sandra? Deus né? abençoe Até vocês, quarta-feira que tá? vem, às 19h30, viu? Ó, beijão. Fica com Deus. Deus abençoe, tá?